Fala, meu querido estudante, tudo bom com você? Hoje estou aqui, Gustavo Chamari, novamente, para trocar uma ideia com vocês. E hoje vamos falar de história, vamos falar de grandes cavaleiros que passaram por essa sociedade e trouxeram muitos exemplos, trouxeram muitas revoluções e também trouxeram a própria maçonaria e a Rosa Cruz aí para nós, a partir das suas influências. De quem que estamos falando hoje? Vamos falar sobre os Cavaleiros Templários. Mas antes de qualquer coisa, não deixa de se inscrever nesse canal, não deixa também de curtir esse vídeo para não perder nada desse canal aqui que a gente fala de espiritualidade, expansão da consciência e diversos outros assuntos muito legais. Então, não deixe de fazer isso e sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, gente, hoje vamos falar desses grandes cavaleiros templários, o que eles fizeram, qual foi a contribuição deles para a nossa sociedade atual, como teve essa ligação dos cavaleiros templários com a maçonaria, tudo isso vamos conversar hoje. Então, vamos começando do começo, obviamente, que é da onde surgiu os Cavaleiros Templários. Os Cavaleiros Templários, no início do seu surgimento, eles eram cavaleiros que foram lá para a região de Jerusalém, região dos solos sagrados, para poder fazer essa proteção dos peregrinos que iam para Jerusalém. Então, essa seria a, entre aspas, missão deles naquela época. Mas, na verdade, esses Cavaleiros Templários, eles chegaram e se instalaram logo nos escombros do antigo Templo de Salomão, que foi reconstruído 3 vezes e tudo mais. Esse grande Templo de Salomão, eles se instalaram ali justamente para ter acesso a coisas que outras pessoas não tinham. Nesse Templo de Salomão tinha uma entrada subterrânea, e ali naquela entrada subterrânea tinham vários tesouros, vários conhecimentos ocultos, várias coisas que os conquistadores da época, toda essa galera que antes tinha derrubado o Templo de Salomão e tudo mais, não sabia disso. Só os verdadeiros iniciados tinham acesso a esse conhecimento, e eles, por ter acesso a esse conhecimento, conseguiram entrar nesse local depois de tudo isso que aconteceu nessa região, e conseguiram ali pegar os tesouros, tiveram muitos conhecimentos ali, então entraram nesse subsolo, e a partir desse momento eles se instalaram ali, e muita gente acha que os Cavaleiros Templários eram pobres no seu início por conta da bandeira dos Cavaleiros Templários, que era ali um cavalo só para 2 cavaleiros. Então isso daí para muita gente passava como se fosse, eles não tinham riqueza, eles eram pobres, mas na verdade isso tinha um outro sentido, essa bandeira, e eles eram de fato ricos. Por quê? Porque todos eram formados de famílias reais, todos eles eram herdeiros de famílias reais e tudo mais, então não tinha como eles serem pobres. E eles tinham esses conhecimentos que poucas pessoas tinham para chegar no lugar certo e conseguirem ir na fonte certa para conseguir esses conhecimentos, esses tesouros que tinham escondidos nesse local. Mas eles foram muito conhecidos por conta de contribuir com as cruzadas, que tiveram diversas cruzadas, e teve conquista de Jerusalém, depois tomada de volta, conquista de Jerusalém, tomada de volta, foi uma bagunça só. Mas ali, naquele meio termo, eles ajudaram muito, contribuíram muito para essas conquistas. Até o final tentaram segurar as pontas até o fim com essas conquistas, mas no final da sua história, basicamente, estávamos ali com o grão-mestre Jacques de Molay na sua regência, e esse grão-mestre, ele começou, ele tinha que ficar na Europa para cuidar das coisas, e
por conta de alguns problemas, alguns interesses do rei da França na época, e por conta desses interesses do rei da França, que era Felipe o Belo, que era Felipe IV, se eu não me engano, o Belo, ele tinha muitas dívidas com os Cavaleiros Templários por conta de problemas que ele tinha ali financeiro, então ele acumulou muita dívida com os Cavaleiros Templários, e para poder se safar dessa dívida, conseguir anular todas as dívidas dele e ainda mais multiplicar suas riquezas, ele começou a fazer uma campanha para difamar os Cavaleiros Templários. E aí, a partir desse momento, começou a rolar diversos boatos, e ele, em união com a igreja que ele tinha dominado naquela época, colocou a igreja sob o seu comando, conseguiu fazer essas acusações, e a própria igreja acusou eles de diversas coisas, de lutar junto com inimigos, até essa questão da adoração do próprio Baphomet, que era considerado um deus dos Templários, sendo que não era uma verdade. Sim, porque a gente já viu aqui no canal mesmo que Baphomet não era nenhum deus nem nada, e sim é um símbolo, e ele tem um significado. Para quem não sabe disso, para quem ainda não viu esse vídeo, confere aqui, eu vou deixar aqui no final do vídeo para vocês verem. Então, a partir todas essas alegações, Jacques de Molay foi preso, junto com todos os seus companheiros, e do início ao fim do seu julgamento, que aí durou mais ou menos uns 2 anos, 2, 3 anos, se não me engano, ele segurou firme, não contou nada para ninguém, não caguetou seus amigos, não contou nada sobre a localização de seus tesouros, nem nada disso. Muitas riquezas deles já foram sendo confiscadas, mas ele não abria a boca para nada. E a igreja vendo aquilo, o próprio rei vendo aquilo, que não ia conseguir mais nada com o cara, acabaram condenando ele à fogueira em praça pública. E aí dizem que tem até manuscritos falando sobre isso, que ele falou um discurso muito bonito, não vou saber dizer ao certo o discurso aqui para vocês, mas se vocês pesquisarem, vocês vão saber como que é. Mas ele basicamente falou que tudo isso que tanto o Papa, tanto o rei estavam fazendo era totalmente incorreto, era totalmente fora da lei de Deus, fora das leis corretas da humanidade, e por conta dos seus códigos e condutas cavalheirescas, a galera tinha muitos valores firmados naquela época. E aí ele falou que tanto o Papa ia estar sendo chamado em 40 dias, se eu não me engano, para poder se depor diante do tribunal de Deus, e o rei também, depois de 1 ano, a depor também no tribunal de Deus. E, dito e feito, logo depois o Papa morreu, e o rei também, para vocês verem como era o poder desse homem, e o poder da palavra desse homem, os contatos que ele tinha lá em cima. A gente não sabe direito os mistérios que tem aí por dentro dessas falas, e também dos próprios Cavaleiros Templários. Mas a partir daí, a partir desse momento que eles foram queimados, basicamente os Cavaleiros Templários tinham acabado. E só um detalhe também, esse dia foi o dia que foi conhecido como Sexta-feira 13, foi numa Sexta-feira 13 que aconteceu o julgamento, né, a condenação deles pela igreja e pelo rei da França. Então, por isso que foi conhecido esse dia como Sexta-feira 13, um dia meio tenebroso, um dia meio complicado. Foi a partir daí que esse dia foi conhecido. Mas voltando à história dos Cavaleiros Templários, ele morreu, e com isso os Cavaleiros Templários foram se dividindo e foram ficando sempre ali nas escondidas, na clandestinidade, porque eles estavam sendo perseguidos por todo mundo que seria Cavaleiro Templário ali na França seria condenado, seria morto. E aí muitos dos Cavaleiros Templários foram para a Escócia, porque lá na Escócia eles tinham ajudado o rei da Escócia a recuperar o seu império,
com uma luta com a Inglaterra numa época, e aí o rei da Escócia, por ter essa dívida com eles, sentir que tinha essa dívida com eles, ele cedeu espaço para os Cavaleiros Templários continuarem a sua ordem ali, mas com outro nome. E também lá na Inglaterra teve outra ordem que também teve um outro nome, foi abrindo diversas ordens em diversos lugares com nomes diferentes, inclusive os Cavaleiros de Rosa Cruz foi uma dessas ordens que foi surgindo ali, e aí foi se desenrolando todo esse processo até chegar na maçonaria atual. E também tem essa questão de todo mundo falar que a maçonaria foi feita por construtores da época, e de fato também tinham muitos construtores, além dos cavaleiros, tinham os construtores que iam junto com os cavaleiros para todo lugar que eles iam, tanto nas cruzadas, tanto na Inglaterra, construindo diversas coisas, construindo diversos templos, diversos monumentos, diversos lugares para eles se hospedarem. Então tinha sempre essa relação muito estreita entre os Cavaleiros Templários e os construtores, que aí surgiu nessa junção a própria maçonaria. E você sabia dessas histórias sobre a maçonaria, sobre os Cavaleiros Templários? Você conhecia um pouco disso? Se já conhecia, se ouviu outra história sobre isso, deixa aqui nos comentários. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha com outra pessoa para estar também se informando, sabendo um pouco da origem da maçonaria e dos Cavaleiros Templários, qual foi a história deles e tudo mais. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.